É convidado deste grande jornal, professor Eduardo Paes Ferreira. Professor, muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Comecemos talvez pela venda da Portugal Telecom, ainda não está concluída, mas parece que estamos mesmo já nas cenas dos capítulos finais. Havia outro desfecho possível que não este? Bem, muito obrigado. Antes de mais, deixo-me manifestar a minha alegria por estar aqui consigo pela primeira vez. Enfim, eu tenho estado várias vezes aqui, mas nunca me tinha cruzado com o Alexandre Ferreira. Prazer é meu. Muito obrigada. Que aprecio muito, claro está. A PT, para mim, é uma espécie de drama nacional, se quiser. É um drama quando olhamos para o passado e receio que seja um drama quando olhamos para o futuro. Mas vamos por partes. Olhando para o passado, é evidente que houve uma série de erros cometidos pela gestão privada, na forma como geriu o dossiê Brasil, na forma como passou da empresa que ia conquistar o Brasil à empresa que foi totalmente, digamos, aniquilada nessa aventura brasileira. Parece uma daquelas velhas histórias de descobrimentos das naus portuguesas que às vezes conseguiam chegar ao porto, muitas vezes, felizmente para nós, mas outras vezes, enfim, naufragavam. A PT claramente naufragou e daí as nossas desgraças. Mas não foi só um erro da gestão privada, foi um erro do Estado que abdicou da golden share que lá tinha. Primeiro, que se decidiu por um processo de privatização, porque isso estava na moda, porque dava jeito para bater o déficit, por várias razões destas. E finalmente ficou com uma golden share que lhe permitia manter poderes fundamentais, que aliás utilizou em certas ocasiões, quando isso foi já perto do termo da Golden Share. Soubessem hoje soubessem na altura o que sabem hoje. Exato. Claro que havia um pretexto para o governo, que era a União Europeia ser contra as Golden Shares, já haver uma condenação no Tribunal de Justiça Europeu. Mas o que é verdade é que são muitos os países europeus que conseguem manter esse poder. Porque uma empresa de telecomunicações situa-se numa área fundamental para a vida coletiva do país. E nós, neste momento, temos uma situação que ameaça rapidamente ser a de não termos nenhuma empresa de telecomunicações portuguesa. Ou seja, temos a Vodafone, que naturalmente é inglesa, e temos a NOS, que resulta de uma parceria angolana e portuguesa, mas com uma clara dominância angolana. Mas, professor, uma das características de Portugal, eventualmente desde sempre, é a falta crónica de capital. Estávamos condenados a isto? De forma nenhuma. Repare, a falta de capital. Estamos a falar, além de mais, de uma empresa que não vai ser vendida por um preço muito alto comparado com valores que para aí há e para o que ela vale. E deixe-me dizer-lhe isto, eu penso que não estamos condenados a vender acriticamente, digamos, a PT. Embora o Estado não tenha golden share, eu acho que o mínimo que podemos pedir aos poderes públicos é que se sentem com os candidatos a discutir as condições, a discutir as exigências que devem ser feitas do ponto de vista da defesa dos interesses portugueses e, eventualmente, o Estado. Não vejo porque é que não há de utilizar um instrumento como a par pública, por exemplo, para também entrar de novo como acionista na PT. Enfim, são muitos os caminhos abertos. Agora tem a ver com os posicionamentos ideológicos, com outras realidades. E sabemos, enfim, que este governo tem uma posição demasiado pró-mercados para ser suspeitável de ter essa ideia de querer entrar numa empresa privada. Mas não estamos a falar de uma empresa privada qualquer. Repito, estamos a falar de uma empresa num setor fundamental, no centro do interesse público. No caso, e já que estamos a falar dessa tendência para as privatizações, quando é preciso resolver urgências financeiras, conseguiu-se adiar esse raciocínio naquilo que diz respeito à TAP. Que lições é que a Portugal Telecom nos ensina relativamente a esse dossiê que parece não estar em causa, que vai mesmo avançar? Pois, repare, além de mais, vamos lá ver, é evidente que o setor público empresarial português, a certa altura, estava sobredimensionado. Em resultado das nacionalizações que foram realizadas em 74, sobretudo 75, no tempo da radicalização política, e que não obedeceram sequer uma lógica económica, mas basicamente uma lógica política. Agora, passar, digamos, deste setor vastíssimo, que, enfim, havia por vezes o anedotário até das floristas que tinham sido nacionalizadas, dos cabeleireiros, não sei quê, enfim, aconteceram coisas destas, por nacionalizações indiretas, às vezes pertenciam a hotéis ou coisa assim, mas houve, de facto, obviamente, um exagero nestas nacionalizações e não foi, no seu conjunto, houve aspectos que não foram positivos para a economia portuguesa. Mas houve setores fundamentais para a economia portuguesa que ficaram a depender do Estado. E nós temos uma Constituição que, enfim,
sempre um tema um pouco controverso, mas que é a Constituição e que está longe de ser uma Constituição tão revolucionária como às vezes se pensa. E essa Constituição consagra um princípio que é um princípio da coexistência de três setores de propriedade. O setor privado e cooperativo, que é uma espécie de uma miragem que nunca existiu, o setor cooperativo e social, que é uma miragem que nunca existiu, depois o setor privado e depois o setor público. Ora bem, o que está a acontecer é que aos poucos está a desaparecer o setor público. Ora bem, não penso que fosse necessário entrar em empresas tão no cerne da soberania, como é o caso da ANA, como é o caso da REN, como é o caso da EDP e como é seguramente o caso que citou da TAP. Ora bem, o que é que acontece? Estas empresas, uma vez vendidas a estrangeiros, não sabemos os inconvenientes que isto vai ter para os interesses nacionais. Perdemos a capacidade de oferecer formação, de criar expectativas de emprego claras a muitos quadros portugueses. E depois, como é que lhe hei de dizer? Estas empresas, na generalidade, passam a fazer o planeamento financeiro mais agressivo, vão pagar impostos para a Holanda ou para a Irlanda ou para sítios assim onde praticamente não pagam impostos, mas esse não é o problema. O problema é que o sítio onde não pagam mesmo impostos é em Portugal. E, portanto, Portugal, digamos... E a Portugal Telecom é o maior contribuidor fiscal. Exatamente. E mesmo assim já tem, digamos, algumas habilidades. E não tenho dúvidas que qualquer dia deixa de pagar um centavo, ou um cêntimo, melhor dizendo, centavo é mais do tempo do escudo, em Portugal. Mas ainda se vai a tempo, na sua opinião, então, de... Na minha opinião, só temos em cima da mesa uma proposta negocial de um grupo francês. Não vejo porque é que o Estado português não há de pensar isto e porque é que os próprios acionistas portugueses não hão de pensar se querem ou não vender. Até o António Pires de Lima pareceu aberto e favorável a que houvesse aqui algum tipo de papel do Estado nestas negociações. Essa é uma ótima notícia. E quando assim é. Professor, aproveito a sua presença aqui também para pedir um comentário, uma análise a uma Comissão Europeia que cessou na sexta-feira. Hoje, aliás, Durão Barroso foi condecorado na Presidência da República. Até disse que esta condecoração era um sinal de que tinha feito a opção certa em sair do país e hoje começa um novo executivo em funções. Está mais otimista sobre este do que o passado? Bom, como dizer, primeiro, há uma certa ironia nessa questão do sair ou não sair, de se fazer bem em sair ou não, porque o homem que vai render Durão Barroso, Juncker, foi o primeiro convidado há 10 anos e era primeiro-ministro do Luxemburgo e achou que estava vinculado perante o eleitorado e que não podia sair. E, portanto, a decisão de Durão Barroso foi uma decisão alternativa por causa da recusa do Juncker, que 10 anos depois tomou ele as rédeas da Comissão Europeia. Ora bem, esta Comissão Juncker tem, digamos, em relação à anterior, claramente, digamos, um poder político mais forte. Tem muitos comissários que foram ex-primeiros-ministros, ex-ministros, e isso dá-lhes um maior poder negocial. Desapareceram algumas caras que, desculpe-me a franqueza, eram muito antipáticas. Estou a pensar especialmente naquele terrível comissário chamado Olli Rehn, que aliás o Paul Krugman, brincadeira, chamava o Reign of Terror, porque era o mais rígido dos falcões da austeridade. Comissário para os Assuntos Económicos. Comissário para os Assuntos Económicos, um finlandês, seguramente um verdadeiro finlandês, enfim, julgo que não era desse partido, mas no sentido... Um nórdico, sim. Um nórdico. E, portanto, digamos, a Comissão agora, em termos gerais, parece mais equilibrada, embora tenha coisas espantosas, como aquele húngaro. Eu devo dizer que lamento muito dizer isto, mas a Hungria, neste momento, é um Estado pária, é um Estado que está à margem de todas as regras de direito, todas as regras da União Europeia. E, no entanto, dá-se a um comissário, primeiro tentou-se dar-lhe até a cidadania, depois lá retiraram a cidadania, mas mesmo assim deixam-o com o ensino, com a cultura, com pastas preocupantíssimas vindas de quem não só é originário deste país, como era membro de um governo que tomou medidas gravemente atentatórias das liberdades democráticas. Bom, dito isto, a Comissão Juncker foi eleita na base de um grande compromisso entre os conservadores, liberais e social-democratas e na base de uma ideia de que é preciso progressivamente abandonar o caminho da austeridade para encarar mais o crescimento.
E daí que Juncker tenha feito este tipo de promessa que vai entre a flexibilização das normas orçamentais europeias e a realização de um plano de investimento bastante vultuoso. A questão é saber se o Juncker tem realmente força para impor isto, porque ainda hoje, quando estava aqui à espera de entrar, via aquela peça com o Sr. Schäuble a dizer que os países que não fizerem reformas estruturais não receberão fundos. Ora bem, quem olha para isto pode pensar é justo que se eles não se portam bem, não levam os fundos. Mas o conceito de reforma estrutural, além de mais, é um conceito extremamente ambíguo. Subjetivo, subjetivo. E muitas vezes, se perguntarmos a um português, certamente que ele falará em reformas, a um alemão sobre Portugal, certamente que não. Exatamente. E repare, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional parece achar, por exemplo, que a facilitação do despedimento é uma grande reforma estrutural. Ora, permito-me discordar. Nem sequer vou questionar se é boa ou má. Enfim, pessoalmente acho que é má. Agora, chamar a isto de grande reforma estrutural, ou chamar reformas estruturais, ou os cortes na função pública, essas coisas assim, é obviamente uma grande ligeireza. Na verdade, eles já nem se entendem entre eles próprios sobre em que sentido é que devem ir as reformas. Estrutural, exatamente. Portanto, digamos, e sobretudo é mais uma vez um sinal daquela tendência da Alemanha para impor as regras na Europa. Devo dizer que, aliás, a Sra. Merkel ontem fez uma coisa semelhante, mas, enfim, acho que aí todos temos alguma simpatia pelo que ela disse, que foi em relação ao Reino Unido, aquela ideia que nem pensassem em estabelecer limites à liberdade de circulação de trabalhadores, que, obviamente, é um valor fundamental da União Europeia. Sem ele não há União Europeia. Portanto, nós gostamos desse pulso de ferro para algumas matérias, gostaremos menos para outras. Como dizer, não gosto que ele seja assumido pela Alemanha. Acho que ele tinha que ser assumido pela Comissão, tinha que ser assumido pelo Presidente do Conselho e depois pelo Conselho Europeu no seu conjunto. Se a Sra. Merkel está de acordo com isto, gosto muito. Agora, que mais uma vez seja um diktat alemão, mesmo que seja no bom sentido, não gosto. Com a sua resposta, intuo que acredita que é uma comissão que pelo menos tem condições, nem que seja formais, porque tem mais poder executivo, para fazer melhor do que tem que condições melhores, mas vai iniciar funções num período muito complicado. Enfim, também não se pode desconhecer que a anterior passou períodos muito complicados. Mas num período muito complicado, em que eu diria que é claro que a Europa está sem bússola, em que, do ponto de vista económico, se aproxima outra vez a recessão, há um clima de pré-pânico, apesar de se procurar disfarçar isto com perspectivas otimistas, com previsões otimistas. Do ponto de vista das relações externas e da política ali na Ucrânia e tal, é aquilo que sabemos. E depois, do ponto de vista interno, o conflito com o Reino Unido, que parece estar a um passo de sair, evidentemente vai ser um golpe fundíssimo na União Europeia. De maneira que, digamos, que não chegam em grande momento, exigir-se-á um grande talento e também uma grande coragem para reconduzir a Alemanha ao sítio onde ela deve estar. Professor, muito obrigada por ter estado aqui. Muito obrigado também. Professor Eduardo Paz Ferreira, o comentário aqui no Grande Jornal. Comissão Europeia